Fala galera, beleza aí? Depois de algum tempo sem postar vídeos aqui pra vocês, eu tô de volta e espero não parar mais. Então, eu tive pensando numa coisa que é bom que vocês se liguem. Vou falar aqui sobre lascívia. O que você sabe sobre lascívia? Se você realmente está querendo parar de ver pornô, etc., este é o assunto do seu interesse. Além dos perigos do condicionamento clássico, da pornografia subliminar, você tem que se ligar neste assunto. Precisa se inteirar nele. Segundo a definição da palavra, a gente pode entender lascívia como uma emoção de intenso desejo pelo que é carnal. Desejo desenfreado pelo prazer sexual. Mas, como eu sempre digo, nem sempre o significado da palavra de fato expressa o verdadeiro sentido daquilo que realmente é. A gente tem que entender a partir de um certo contexto, ou pressuposto. Tudo bem até aqui? Temos que buscar entender através da semântica. Entretanto, você há de convir comigo que a lascívia, segundo a Bíblia, é um pecado. E segundo a Igreja Católica, é um dos 7 pecados capitais. O que eu tenho percebido é que muitos que acham estar lutando contra a pornografia e contra a masturbação, na verdade não estão. E com isso não quero dizer também que eles têm de lutar. Na verdade, não. Não venceremos lutando contra. Vamos vencer quando deixarmos deste caminho. Deixarmos de verdade. Quando a gente deixar de vez de andar pelo caminho dela. E usar toda a nossa energia, seja mental, física e espiritual, e se dedicar por inteiro àquilo que realmente importa. Que tem o poder de nos manter a cada dia mais limpos. Quando você se esforça até mesmo para deixar de pensar no que não quer, você acaba pensando. Não tem como não pensar. É metacognitivo. E tudo aquilo que você resiste, persiste. Então é melhor que não resista. Deixe os pensamentos passarem. São como ondas. Eles vêm e vão embora. Agora, se você lutar contra eles, pode se afogar. Por isso, apenas observe, sem julgamento, e mude sua direção, e siga em frente pelo caminho de uma vida pura. Mas onde está o caminho da pornografia? Não pense você que a pornografia tem início no mundo físico. Na verdade, ela começa com aquilo que você imagina. Ela começa na lascívia, na fissura, no desejo pecaminoso, nas concupiscências de seus maus pensamentos, que insiste em viver em você, através de vícios e maus hábitos. Eu disse fissura, certo? Isso me faz lembrar da minha época de metalúrgico. A gente fabricava uma peça para um cliente automotivo muito exigente. Eu me lembro que antes de enviar as peças, era preciso fazer uma inspeção 100% de todo o lote, visualmente. E o problema em questão eram fissuras. O que era a fissura? A fissura era uma falha, e muitas vezes imperceptível, não dava para ver sem se atentar, sem ficar procurando. Então, acordaram com o cliente que a peça que tivesse uma fissura, possível de se enxergar, seria segregada. E eu era o cara responsável por fazer esta inspeção e seleção. Então, quando eu vi uma peça com fissura, já separava, depois amassava e sucateava, para não ter problema de contaminação. Eram peças de alumínio, então era fácil amassar. Quem olhava para a peça e não tinha o conhecimento técnico, achava que eu estava jogando fora a peça boa, porque as peças eram aparentemente perfeitas. Elas até funcionavam, a gente colocava nos dispositivos de controle e eram aprovadas. Funcionalmente. Se não fosse a fissura, elas seriam enviadas para o cliente. A firma ia faturar com elas. Mas por que não era permitido enviar peças com fissuras? Porque as fissuras com o tempo, o tempo antes de terminar a garantia do produto, antes de findar a vida útil da peça, elas trincavam. E depois que trincavam, não demorava muito para rachar de vez. Elas se quebravam. Ou seja, não durava o tempo de vida útil estipulado. Então era isso. Fissuras precediam trincas, que precediam quebras.
E quebras antes do tempo de garantia significava prejuízo. No processo que o Vida Pura atua, fissura quer dizer a mesma coisa. Ela antecede a trinca que antecede a queda. A lascívia é uma espécie de fissura. É por isso que sempre digo que quando você é assaltado pelo desejo de ver pornô, de se masturbar, você já caiu. Você deixou passar uma peça com fissura, que se transforma em trinca, que resulta numa queda. Então, para nós do Vida Pura, a fissura já deve ser entendida como queda. O processo correto é evitar a fissura, que é a lascívia. A lascívia é a própria queda, em um grau imperceptível. Cedo ou tarde, você vai ver pornô, se masturbar, trair sua esposa, seu esposo, transar com alguém sem compromisso. Enfim, o ato é só a manifestação da queda, porque a queda é a fissura, a lascívia que você deixou passar. E o que Vida Pura tem pregado todo esse tempo é só a verdade. Já se foram 5 anos divulgando a verdade. Muito embora ainda vejo muitas pessoas alimentando a sua lascívia, alimentam o seu pecado com a nossa própria pregação. É sério, tenho percebido isso. Talvez você não esteja me entendendo. Depois, dá uma olhadinha lá no Instagram do Vida Pura, ou até mesmo aqui no YouTube, e procure pelos vídeos que são mais vistos. Todos aqueles que falam de sexo anal, de sexo oral, etc. A galera que se intitula evangélica tem sede por estas coisas. E eu vou falar uma coisa. Isso é legítimo. E não estou aqui para jogar pedra em quem faz isso. Mas isso não é bom. Porque ao invés de se inteirar com aquilo que alimenta de verdade, ao invés de focar no que é bom, que não gera a fissura, essas pessoas estão desperdiçando seu precioso tempo focando em ilusões e delírios. Eles focam na fissura. Confessar os pecados é bom sim, é bíblico. É uma forma de compartilhar as cargas emocionais. Pô, mano, mas tem gente que parece que goza quando conta suas quedas. Me poupe dos detalhes, irmãos. Pecado é pecado. Não importa se você só olhou, se descabelou o palhaço, dedilhou o saxofone, afofou o milharal. Pode acreditar que a gente entende bem desse negócio. Beleza? Vocês alimentam o vício quando perdem o seu tempo formulando perguntas, buscando por respostas, pensando, refletindo sobre tudo aquilo que excita. Tudo que você foca, expande. Pastor, isso pode? Isso não pode? Por quê? Pode parar tudo. Você não vai se libertar querendo saber se pode ou não liberar a porta dos fundos. Se pode ou não cantar no microfone. Nossa! Cada pergunta que, pelo amor, todas essas coisas que vocês estão querendo saber através do Vida Pura, não faz o menor sentido. Não faz sentido algum. Isso é uma vergonha. Pare com isso. Só existem 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Para viver você precisa fazer o que é certo. Se o que você tem praticado lhe traz dúvidas, então você não faz pela fé e nem pelo amor. O amor não suspeita mal, e tudo que não vem da fé é pecado, e o salário do pecado é a morte. Simples assim. Se você pegar todo o contexto da carta de Paulo aos Romanos, ele foca bastante no que é de direito natural. E tudo aquilo que transgride o direito que é dado pela própria natureza é pecado. A relação sexual é uma bênção. É por causa dela que estamos aqui. No entanto, quando tal relação está contrária à natureza, é desequilíbrio, é disfuncional, é transgressão, é pecado, traz a morte. Pronto, tá aí. Segue esta linha que você vai se dar bem. Isto vale para tudo. E para os alimentos também. Paulo fala sobre isso. Ele fala? Sim, ele fala. Ele fala assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. O que significa isso? Isto é um exemplo básico de leis, de regras naturais. Comer faz parte da natureza, faz parte da vida. Agora, comer demais é gula, faz mal. E tem certas coisas que, ainda que são chamadas de alimentos, o seu corpo não aceita. Com o tempo traz enfermidades. E enfermidades pode ser o sinal de que você transgrediu a lei do seu corpo. Significa também que você não se ama como deveria. A transgressão da lei é pecado. Traz doenças, e muitas delas precedem a morte. De igual forma também o teu comportamento. Se você não anda na linha, está indo contra a lei. É falta de amor próprio. Ah, mas eu vivo pela graça, não estou debaixo da lei. Se o pecado paira sobre você, você não está acima da lei. Se liga, se liga. Que loucura é essa? Não confunda as coisas. O que Paulo fala sobre isso? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Em outras palavras, vamos todos aqui transgredir as leis naturais, os direitos, vamos todos praticar a imoralidade, ser iníquos de coração, transgredir a lei moral. E então seremos agraciados? Porque pecado é isso.
O que Paulo responde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A gente colhe o que planta. O que você precisa é ser sincero com você mesmo. Para de se enganar, de tentar encontrar uma resposta que massageie o seu ego, ou uma autorização teológica, pastoral, para colocar em prática o seu pecado. Seja lá em qual área da sua vida, toma vergonha nessa cara. Essas questões absurdas não fazem parte do caminho de uma vida pura. Preste atenção. Só 3 coisas que vão durar para sempre. A fé, a esperança e o amor. E a maior é o amor. A gente deixa de fazer muita coisa pelo medo, mas não pelo amor. E semelhantemente a gente faz muita coisa pelo medo, mas nunca pelo amor. Tá mais que na hora de agir certo pela motivação certa. Porque se não for assim, não passa de uma má intenção. Mesmo que seja por medo. Desta forma, não dá para esperar muita coisa boa. Com certeza nós vamos colher frutos da nossa má intenção. Andar em liberdade é simples. Para de complicar. Não dá para sair dessa sozinho. Busque ajuda. E entre de cabeça no caminho do arrependimento. Estamos aqui para te ajudar. Temos vários programas que com certeza vai ser uma mão na roda para você se perdoar, se amar, se arrepender e avançar pela fé. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa seu like e compartilhe. Deus abençoe. Até a próxima.